Boa noite, boa noite. Estamos aqui numa segunda-feira, prontos todos para falar a respeito de estou endividado e agora? Vamos ver quem vai chegar por aqui. Já convidamos as pessoas para participar conosco da nossa live de segundona. Trouxe esse tema de endividamento hoje, porque é um tema que acho que vai ajudar muita gente. Nesse nosso querido Brasil, nós temos muitas pessoas endividadas. E uma coisa é muito interessante que eu gosto de comentar é que as pessoas querem quitar os compromissos. Ninguém tem satisfação em ficar endividado. As pessoas querem simplesmente ficar com as contas no azul, mas muitas pessoas não sabem nem por onde começar. E é esse assunto que eu vou abordar hoje. Estou endividado e agora? O que que eu tenho que fazer? Por onde que eu começo? Como é que eu resolvo essa questão? Esse é um tema que preocupa muita gente, então é um tema, de qualquer maneira, atualíssimo nesses tempos que estamos vivendo. Mas quando a pessoa me procura e fala, Ivanildo, eu estou endividado, e agora? O que que eu faço? Eu digo para a pessoa o seguinte, quero dizer para você que está aqui comigo. Essa pessoa já deu um passo enorme quando ela reconheceu que ela é uma pessoa endividada e quer tomar providências, claro. Então, esse já é um grande passo. Por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas estão endividadas e não querem nem saber. Por que que elas não querem nem saber? Porque elas não querem se aborrecer, vão ficar de mau humor, vão dormir mal, vão ficar despreocupadas e não querem pensar nisso nesse momento. Mas chega uma hora que isso deixa assim, sabe, a vida um pouco sem sabor, um pouco sem graça, parece que não está muito bom. E é muito legal você deixar os seus compromissos todos em dia. Mas tem um jeitinho de fazer isso, e esse jeitinho é de modo inteligente com sabedoria. Então, se você, por acaso, não está acontecendo com você esse endividamento, mas se você conhece alguém, um amigo, um conhecido, um familiar, eu quero te contar que na próxima semana, segunda, terça e quarta, eu vou dar 3 aulas seguidas através do meu canal do YouTube. E vocês estão todos convidados e podem, inclusive, convidar essas pessoas, pessoas do conhecimento de vocês, que têm essa necessidade de ficar sabendo como é que elas resolvem essas questões de endividamento. Então, essas aulas vão acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem. Antes da gente finalizar aqui, eu dou mais detalhes. E eu quero convidar as pessoas que querem ter mais conhecimento, saber como fazer, participar dessas aulas que eu vou ministrar na próxima semana. E vai ser diferente, porque eu já tenho o hábito de fazer as aulas. Boa noite aqui para quem está chegando. Eu tenho hábito de fazer essas aulas. A Vana já chegou aqui, já deu boa noite. Estava com saudade também. Olha, faz tempo que você não aparecia por aqui, Silvana. Então é o seguinte: essas aulas vão ser diferentes porque eu vou poder compartilhar com vocês slides. Porque geralmente eu faço no Instagram e no Face e eu não posso compartilhar slides. Então eu estou fazendo assim com muito carinho preparando essas aulas, porque eu vou poder compartilhar com vocês os slides e aí vai ser mais fácil para vocês entenderem os conteúdos que eu vou compartilhar. Mas já já eu explico mais a respeito do workshop da semana que vem. Mas aqui eu estava falando que muitas pessoas reconhecem, ok, Ivanildo, eu estou endividado e quero tomar providências. O que, que eu tenho que fazer? Então, se você chegou nessa situação, não é? O que, que acontece? Você vai precisar de um passo a passo que eu vou passar agora. Porque as pessoas que me procuram para resolver essas questões de endividamento, eu sempre digo: olha, você vai fazer um esforço para resolver o seu endividamento, e é muito bom você fazer isso, sair do endividamento de uma vez por todas, para você nunca mais voltar para a cor vermelha, né? A cor vermelha vai ser só cor de roupa. Porque se você vive no vermelho ou simplesmente está passando por um momento difícil, porque muita gente está acontecendo isso com muita gente nesses tempos que nós estamos vivendo, não sabe por onde começar, então eu vou passar aqui
alguns pontos para você saber exatamente o que você tem que fazer, reorganizar suas finanças e avançar no rumo de ter uma vida sem dívidas. Boa noite para quem está chegando aqui. Vamos lá. Por onde começar? Primeira coisa é tomar coragem e fazer a lista de todas as dívidas. Tem muita gente que não quer fazer esse passo, que é o primeiro, que é o de listar todas as dívidas. Porque para muitas pessoas é meio doído conhecer a realidade. As pessoas têm uma ideia, mais ou menos eu devo tanto. Quando os meus alunos estão aqui, estão recebendo a minha orientação, eu digo, olha, nós vamos sair do mais ou menos para o eu tenho certeza. Então é o seguinte, é para listar as dívidas mesmo. E elas podem surpreender positivamente ou negativamente. Ah, a pessoa, eu pensei que eu devesse X e devo menos do que eu imaginei. Ou o contrário, eu estava pensando que estava devendo aqui, mas estou devendo aqui. O importante é tomar pé da situação. Então, quais são as suas dívidas? Precisa mesmo tomar um pouco de coragem, respira fundo e liste todas as dívidas. Como é que você vai listar? Comece com aquelas que você já sabe, que estão na sua cabeça, e muitas vezes você tem que fazer uma pesquisa, como se fosse fazer um inventário, sabe? Tudo que você tem de empréstimo, de financiamento, de dinheiro emprestado, se tiver cheque especial, cartão de crédito, o que tiver. É a hora da verdade. Então, fazer um levantamento certo do saldo devedor de tudo. Porque aí sim você vai poder avançar com os outros passos que eu vou passar para você. Se por acaso nesse endividamento estiver em dia, muito que bem. Tem uma lista, um endividamento, as dívidas estão todas sob controle. Mas pode ser que você esteja, ou seu amigo, seu colega, inadimplente. Então, essa palavra cumprida significa que a pessoa está sem pagar. E se a pessoa estiver sem pagar, o que, que vai ter junto com o valor que está sendo devido? Juros e multa. Então, tem que fazer essa lista também com juros e multas. Se não tiver todas as informações, vá atrás. Pode ser a concessionária de serviço público, pode ser o credor, pode ser um banco, pode ser uma financeira, não tem problema. Você vai atrás e peça a sua informação. Você tem o direito de saber o valor da sua dívida e o valor atualizado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário, um levantamento de tudo que você deve. Para depois você ficar sabendo se seu nome está negativado ou não. Então, existe essa informação. Descubra se seu nome está negativado ou nome sujo, né? Que popularmente se diz nome sujo. Mas pode falar tanto de um jeito quanto de outro, quer dizer que a pessoa deixou de pagar alguns compromissos e o credor dessa pessoa pode ter colocado o nome dela na SPC Serasa, que são duas empresas que registram as dívidas dos consumidores em geral. Então, o seu CPF da pessoa que deve, ela fica no cadastro, cadastro de que tipo? De inadimplentes. São pessoas que deixaram de pagar os compromissos. Então, se você, por acaso, está inadimplente, você vai ter o quê? Restrições de crédito. Você vai buscar créditos e possivelmente você não vai achar, ou você pode buscar créditos se você já teve inadimplente e já fez o pagamento do seu endividamento a custos mais altos. Os bons pagadores geralmente são privilegiados com taxas menores. As pessoas que tiveram problemas com os pagamentos, elas vão pagar juros mais altos. E vocês hoje têm um aliado fantástico que é a internet. Você pode fazer as pesquisas, as buscas a respeito do seu próprio nome, do seu CPF, através da internet, com as empresas Boa Vista, que é do SPC, né? E o Serasa Experian, também é outra empresa
que ela fornece, inclusive, que você possibilita que você pesquise as empresas para as quais você deve, tanto uma quanto outra. Então, uma verifica se o seu CPF está negativado ou não, e a outra para quem que você deve. Se não, você não consegue esses dados, aí você vai atrás. Geralmente você vai atrás das financeiras, você vai atrás dos bancos. Às vezes você deu cheques, né? Ainda tem gente que tem cheque pré-datado. Hoje nem se usa mais cheques, mas ainda tem pessoas que têm endividamento antigo que ainda tem cheques passeando por aí. Mas você conseguindo consultar essas duas empresas, você consegue fazer um levantamento a respeito do seu endividamento. Então dá para fazer uma pesquisa bem feita para saber se o seu nome está negativado ou não. Essa dúvida, inclusive, geralmente as pessoas não têm, que elas sabem se está negativado ou não, né? Outra coisa, outro passo. Então, você já viu, já listou todo o seu endividamento, você já pesquisou o seu nome para saber como é que está o seu nome, se está negativado ou não. E tem agora umas partes, um dever de casa que você precisa fazer para anotar as suas receitas e as suas despesas. Receitas é todo aquele dinheiro que entra para você no mês. Então, pode ser salário, pode ser comissão, pode ser aluguel, pode ser prolabore, pode ser prestação de serviços, o que você tiver de entradas financeiras todos os meses, você precisa anotar. E também você precisa anotar no que você está gastando essas entradas, né? As suas despesas. Muitas pessoas não têm o hábito de saber isso, quanto é que entra, quanto é que sai, e vai gastando até o dinheiro acabar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitos, olha, eu atendo clientes há muito tempo e muitos já disseram isso para mim. Eu vou gastando, 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 quando o dinheiro acaba, eu paro de gastar. Então, e outras pessoas já me disseram outra coisa, olha que interessante. Assim, eu vou pago todas as coisas que eu tenho que pagar, pago, 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 e quando sobra, eu pergunto para mim mesmo no que eu preciso gastar. Então, essa pessoa, inclusive, já passou aqui por um dos nossos treinamentos. Ela disse: Nossa, Evanilda, antes de eu passar para um treinamento seu, eu sempre ficava procurando razões para gastar o dinheiro. Não passava pela minha cabeça que eu podia guardar esse dinheiro e investir. Olha só. Então, muita informação a respeito de finanças pessoais, a gente precisa passar nesse Brasilzão nosso. Por isso que eu peço para você, compartilhe aqui o nosso material, pode convidar seus amigos, passe para as pessoas que estão precisando desse conteúdo, porque tem muita gente que não tem ideia de que as finanças pessoais existe conteúdo para isso, existe um método para isso, e que as pessoas podem ter um melhor, vamos dizer assim, fazer uma gestão muito melhor do dinheiro delas. Ou fazer alguma gestão, né? Porque tem gente que não tem gestão alguma. Mas vamos lá. Então, esse passo de anotar as suas despesas e as suas receitas é muito importante porque as pessoas pensam de cabeça. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas quando coloca no papel, claro, estou falando colocar no papel maneira de dizer, porque muita gente usa o computador, usa planilha, mas ainda tem pessoas que preferem usar o caderno. Pode usar caderno, pode usar agenda, não importa. Essa anotação de despesas e receitas vai te dar uma ideia do que está acontecendo com o seu dinheiro. A partir daí, você pode dominar o seu dinheiro. Mas isso acontece, geralmente, você faz isso no primeiro mês. E você vai ajustando no segundo, no terceiro, porque a pessoa que não tem o hábito de fazer as anotações e vai começar a fazer, dificilmente no primeiro mês sai tudo lindo, maravilhoso, sem esquecer nada. Geralmente leva um tempinho para poder organizar. Porque você quer montar planilha, pode montar planilha, mas você precisa ter informações. Então, às vezes, as pessoas têm um rascunho, têm uma anotação de agenda, já ajuda para você fazer essas anotações de despesas e receitas para você conhecer a sua realidade. Para você não subestimar, para você imaginar, nossa, eu gasto pouco, mas o dinheiro não sobra. Mas na hora que você for anotar, na hora que você tem que escrever, aí sim você conhece a sua realidade e sabe se você está tendo gastos excessivos ou não.
Então, essa anotação é muito importante porque vai mostrar para você a realidade exata da onde é que vai indo, para onde é que está indo o seu dinheiro. Aí, assim, você já fez esses 3 passos, aí você pode começar a analisar os seus gastos para verificar se você quer reduzir, cortar, substituir, o que você quiser. Então, você pode olhar despesa por despesa, como se você fosse fazer assim um exame detalhado de todas as suas despesas. Visando o quê? Visando fazer sobrar. Ah, Evanilda, não dá para sobrar. Pelo amor de Deus, mal dá o meu dinheiro. Tudo bem, o seu dinheiro está no seu bolso e as contas são suas. Eu estou te passando orientações gerais de como é que você pode cuidar desse gasto, cuidar desse dinheiro. Analise, olha sem preconceito, linha por linha, para você verificar que outras escolhas você pode fazer. Ah, o aluguel eu não posso mexer. Ah, a prestação do imóvel eu não posso mexer. Ok? Mas então você verifica outras coisas que você pode simplesmente melhorar o gasto. Então, se tem algum gasto excessivo, você pode melhorar. E quem é que vai saber? Eu não vou saber, mas você vai saber. O dinheiro passa pelas suas mãos, as despesas são do seu dia a dia financeiro. Você dá uma olhada nisso. Não precisa sair cortando tudo, não estou dizendo isso. Eu estou pedindo para você examinar, para você verificar se você pode fazer escolhas melhores. Visando o quê? Redução de gastos. Então, na hora, eu vou compartilhar com você experiências dos meus alunos aqui nos meus treinamentos. Quando eles começam realmente a anotar tudo com bastante objetividade, eles mesmos dizem para mim: nossa, como que eu estou gastando em besteira. Eu não tinha noção que eu botava tanto dinheiro fora assim, sem necessidade. Então é uma coisa sua, é você que precisa olhar. Mas na hora que você tem um endividamento, você precisa realmente reduzir gastos para ter sobras para depois você pagar os credores. Mas é um exercício que cada um tem que fazer. Outra coisa legal aqui é se você, o que você pode fazer para você aumentar suas receitas, ou seja, aumentar o dinheiro que vem para o seu bolso. Será que você não tem condição de ganhar mais? Se você se dedicar melhor à sua fonte de renda, se você trabalhar ou atender mais clientes, tem coisa na sua casa que você não usa, será que dá para vender? Eu já tive alunos aqui que simplesmente venderam coisas que não usavam. Coisas novas, semi-novas, que compraram achando que ia usar, depois acabaram não usando. Eu até conto uma história que eu vendi um aspirador de pó. Eu acabei comprando o aspirador, era fraquinho, não me atendia. Eu achei que tinha comprado alguma coisa boa que ia me atender num determinado tipo de serviço. Não atendeu, eu passei para frente. Eu vendi, mas eu vendi praticamente novo, porque não usei mesmo. Mas então você precisa verificar coisas que você tem na sua casa para você transformar em receita. Pode ser uma possibilidade. Olha aí na sua casa o que que você tem que você não usa que talvez você pudesse vender. E com a internet, então, nossa, mas tem bazar, tem tudo. Olha, dá para vender aparelho eletrônico, roupa de marca, sem falar que carro, né? Também dá para vender ou aparelho de ginástica. Gente, roupa de bebê. Olha, tem bazar para tudo. Então, não faltam formas de você anunciar, vender os seus produtos ou as coisas que você tem que você não quer mais usar na sua casa, ou então vamos dizer, algum dom que você tem e que você pode simplesmente usar para gerar também uma renda extra aí para você. É uma habilidade, isso cada um varia de pessoa para pessoa. Tem gente que simplesmente está fazendo pão, tem gente que está vendendo máscara, tem gente que voltou a costurar, tem outras pessoas que estão cozinhando. Olha, tem de tudo aqui das pessoas fazendo o quê? Renda extra e outras pessoas estão fazendo renda mesmo. Porque simplesmente com esses tempos que estão vivendo, ficaram com o salário reduzido ou simplesmente ficaram sem emprego.
Então, pode ser que você tenha um talento aí que você pode aproveitar para exercer. Outra coisa, monte o seu orçamento deixando um espaço para você quitar dívidas. Porque o que acontece? Para quitar dívidas, você vai precisar de dinheiro, não tem jeito. Então, quando você listou as suas despesas e as suas receitas, o ideal de você revisar todos os lançamentos que você fez é deixar uma brechinha, deixar um espaço para você ter dinheiro para acertar com os credores. Então, o importante é que todo mês você deixe uma parte para você poder quitar suas dívidas. Porque como é que você vai quitar as dívidas se você não tem esse valor à parte? Ou para você primeiro formar uma reserva para pagar os credores, ou você fazer uma negociação de tal forma que uma parte da sua renda mensal você consiga pagar os credores. Então, o que acontece? Essa entrada e saída financeira todo mês que você faz é realmente para você controlar o dinheiro, para você ter capacidade de fazer a sua reserva e também para pagar os credores. Então, quando você domina o seu orçamento, você está dominando o seu dinheiro. Se você deixa isso tudo solto, o que vai acontecer? Você perde esse domínio e aí a sua vida fica mais cara, a sua vida fica mais difícil, os credores demoram para ser pagos. Por que isso que eu estou falando também de você ter o orçamento sob controle? Porque você precisa planejar para pagar as dívidas. Então, uma coisa que é importantíssima, não se comprometa com nenhum credor antes de você se planejar. Porque um dos erros que já presenciei aqui, com pessoas que vieram buscar orientação, treinamento, planejamento, é que elas são tão corretas, são tão ansiosas para quitar os compromissos, que elas assumem parcelas, pagamentos que elas não vão dar conta. Elas têm uma ânsia de querer pagar. E eu até entendo, tá tudo certo, faz parte da pessoa que é correta, que quer ter as suas contas todas em dia. O que acontece? Você precisa primeiro analisar, fazer certinho as contas para saber se você consegue honrar aquele pagamento. Porque se você promete uma coisa para o credor e não cumpre, quando você precisar renegociar de novo, ele já vai estar assim, meio com o pé atrás com você, porque ele já negociou e você não cumpriu. Então é importante que antes de você começar a pagar os credores, você planeje o pagamento, planeje a renegociação. Nossa, desculpa. Não pode ser um pagamento sem planejamento, porque senão você se prejudica. E outra coisa também é que você deve dar prioridade para as coisas mais importantes. Se você está atrasado com o aluguel, só para dar um exemplo, você pode correr o risco de ser despejado. Se você, especialmente para quem deve pensão alimentícia, né? Essa é a única, esse é o único compromisso que se a pessoa não pagar, ela vai presa. É a pensão alimentícia. Então, isso também não pode atrasar. Se a pessoa tem uma prestação de imóvel financiado, também se atrasar mais de 3 meses, corre o risco de ir a leilão. Então, são coisas assim de urgência que há necessidade de dar atenção e as outras coisas podem esperar. Tudo isso é planejamento. Então, quitar o endividamento precisa de plano, precisa de fazer conta, não é? O que eu vou pagar primeiro, o que eu vou pagar depois. Tem um passo a passo mesmo, não pode sair assim e pagando sem planejar. E quando você renegociar suas dívidas em atraso, mesma coisa. Respira fundo e nada de dar uma parcela, um passo maior que a perna, né? Como se dizia lá no interior das Minas Gerais. Você precisa fazer as suas contas certinho para verificar, porque você precisa de uma folga. Outro dia eu estava falando aqui, estava fazendo uma live, e hoje falei com uma pessoa que tem algumas coisas que são iguais para todo mundo, né? Que são democráticas. O tempo, todo mundo tem 24 horas no mesmo dia
Problema, todo mundo tem problema na vida, não tem ninguém que viva sem problema, e imprevisto. Então, imprevisto é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Ah, nossa, porque o cachorro ficou doente, meu cachorrinho de estimação ficou doente, tive que levar, não sei o que, não sei o que. Ah, meu filho teve uma emergência. Gente, vai acontecer. É melhor você saber que imprevisto vai acontecer. Então, quando você deixa o seu orçamento muito apertado, surgiu um imprevisto, o que vai acontecer? Vai estourar alguma coisa. Então, é sempre bom você deixar, inclusive, uma folguinha, né, uma gordurinha ali, um pouquinho, não deixar tudo tão justo. E quando você for preparar para pagar os credores, você pensar bem em fazer o planejamento. Porque se for pagar sem planejar, pode dar problema. Tem uma outra coisa que você pode fazer, que é trocar dívidas caras por dívidas menos caras, por dívidas mais baratas. Então, para você fazer isso, não vai ter jeito, você vai ter que ter tudo organizado. Então, se vocês pensarem bem aqui de todos os pontos que eu falei para vocês, a organização é muito importante também para a organização, é, para o pagamento de dívidas. Então, organização é sempre importante quando se trata de dinheiro, planejamento financeiro, quitação de dívidas, investimento. Então, quando uma pessoa diz para mim, Evanildo, eu quero cuidar bem das minhas finanças, por onde eu começo? Organização. No caso do endividamento, isso é essencial. E eu estou fazendo essa série de lives seguidas, porque eu quero convidar todos vocês, vou reforçar aqui, para vocês estarem comigo na próxima semana também, 28, 29 e 30, sempre às 21 horas. Eu vou dar 3 aulas com o título Saia das Dívidas. Eu estou chamando esse movimento de workshop Saia das Dívidas. Eu quero que você aprenda a forma certa de organizar para quitar suas dívidas. Então, se você está endividado, se você conhece pessoas que estão endividadas, pode convidar. Vai ser uma oportunidade para você aprender o passo a passo para deixar de ser devedor e viver com mais tranquilidade. Então, eu vou pedir para você que, se você quiser participar, você coloca eu quero, porque eu ainda preciso pegar com o meu pessoal de marketing o link certinho para você se inscrever. Vai ser aula diferente, porque essa aqui eu estou fazendo no Facebook e no Instagram, e eu vou fazer no meu canal do YouTube. De tal maneira que eu vou poder mostrar meus slides para vocês, vai ser mais fácil para vocês captarem as informações, para vocês fazerem anotações, então vai ser através do meu canal do YouTube. Não sei se você já conhece, quem não conhece o canal também aproveita para se inscrever no canal, porque geralmente tem vídeos novos e vocês vão ficar por dentro de todas as novidades. Tá certo, eu ainda não tenho link, tá? Deixa eu só anotar aqui. Eu ainda não tenho link, eu vou divulgar o link nas redes sociais. Vou colocar à disposição de todo mundo. Eu acredito que amanhã eu já devo ter. Eu vou pedir para o meu pessoal de marketing, inclusive, colocar aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tudo bem? Então, passei essas linhas gerais aqui para você. Vamos pegar aqui, fazer um resumão geral. Eu sempre gosto antes de finalizar, de fazer um resumo das ideias que eu passei. Eu falei para você listar todas as suas dívidas, para você descobrir se o seu nome está sujo ou não. Aproveite para pesquisar na internet. Então, tem muita informação para você, sem você precisar sair de casa. Anote suas receitas e suas despesas. Faça escolhas inteligentes visando a sua redução de gastos. Verifique se você pode aumentar as suas receitas, as suas entradas. Veja se você pode vender coisas que você já tem. Se você pode, inclusive, exercer um talento que você tem também, e aí vender, ter mais dinheiro no bolso. Monte o seu orçamento para ter sobras, lembra? Sempre tem que ter uma gordurinha ali, porque os imprevistos acontecem na vida de todos nós. Planeje o pagamento. Antes de você fazer a renegociação das dívidas, você tem que planejar, certo? Para você não se comprometer com o credor e dar para trás. Ou seja, planejar, se comprometer com o credor e não cumprir o prometido. E renegocie as dívidas após ter feito esse plano muito bem feito.
Tudo bem? Aqui está o nosso resumo e eu peço para vocês sempre os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Curta, comente e compartilhe e, inclusive, convide o pessoal simplesmente para vir aqui para o nosso workshop Saia das Dicas. Tudo bem? Encerrando por hoje, muito obrigado quem ficou aqui comigo, muito obrigado quem ficou aqui também no Facebook. Boa noite para vocês. Quarta-feira nós vamos estar aqui de novo, sempre às 21 horas. Pode aparecer por aqui, certo? Boa noite aqui para a turma do Instagram e boa noite aqui também para o Facebook. A Silvana esteve aqui hoje comigo, deu boa noite, Silvana, tudo de bom para você. Estou encerrando, quarta-feira nós voltamos por aqui. Boa noite.